A paz do Senhor Jesus, gente, tudo bom com vocês? Pensaram que eu ia sumir de novo, mas eu não sumi, voltei. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra que eu li essa semana e que tem a ver com o que eu tô estudando, com o que eu tô lendo, e eu achei que fazia sentido compartilhar com vocês. Eu tava fazendo um estudo sobre os 10 mandamentos essa semana, tentando voltar realmente às coisas mais básicas da palavra e dos ensinos que às vezes a gente deixa pra trás porque acha que já aprendeu o suficiente, já estudou e leu o suficiente sobre aquilo. E quando eu voltei, nossa, eu fui tão quebrantada, eu percebi quanta coisa eu não continuava reparando e observando na minha vida. Lendo sobre isso, eu acabei caindo naquela palavra sobre o jovem rico e eu queria compartilhar ela com vocês. Ela se encontra em Mateus 19, também em Lucas 18, e eu queria ler a versão de Mateus 19 para vocês. E diz assim, Mateus 19, a partir do versículo 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido, que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um grande tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. É uma história comum, a gente sempre ouve falar sobre a história do jovem rico e sobre o coração dele ficando triste porque o Senhor pedia para ele vender as riquezas dele, né, abrir mão daquilo tudo e deixar de lado e seguir a Jesus. Mas o que o Senhor falou muito comigo quando eu meditava nessa palavra foi simplesmente sobre o fato daquele jovem ir buscando uma coisa que era orientação sobre o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. E quando Jesus fala com ele: olha, você precisa me seguir. Para me seguir, você precisa abrir mão dessas coisas que estão em primeiro lugar na sua vida nesse momento. Ele se entristece, abre mão daquilo. E a gente vê hoje um clamor muito grande da juventude para romper realmente a barreira que a gente vive nesse momento e voltar a viver coisas espirituais mais profundas e voltar a presenciar o sobrenatural e voltar a ver as operações de milagres e de maravilhas e trazer o avivamento novamente. A gente está falando muito sobre isso, a gente ouve sobre isso a todo momento. Todo mundo que prega na internet, todo mundo que transmite cultos ao vivo, a gente encontra em vários lugares as pessoas falando sobre isso, tem um mover realmente acontecendo nesse sentido. Mas a gente encontra a juventude como jovem rico, indo até Jesus dizendo: eu quero herdar a vida eterna, eu quero receber a salvação, eu quero caminhar com o Senhor, então o que eu faço? E quando Jesus fala: então você vai deixar o que é o primeiro lugar da sua vida nesse momento, vai abandonar e vai me seguir, a juventude recua e desiste de seguir ao Senhor. Eu vi essa semana um testemunho no YouTube e um pregador falava assim: eu deixei isso sem pensar duas vezes, porque se o Senhor Jesus vem até mim e diz: se você deixar isso, você vai fazer a minha vontade, então eu deixo, eu não penso muito, eu deixo. E a verdade é que a gente pensa uma, duas, três, várias vezes, e muitas vezes a gente não deixa aquilo que ele mandou a gente deixar. No caso do jovem rico, sem perceber, ele estava descumprindo um dos mandamentos. Porque a gente não deve colocar nenhum ídolo acima de Deus. Nós não devemos ter outros deuses além do nosso único Deus, o único Senhor e Salvador da nossa vida. E quando ele tinha ali todas aquelas riquezas, toda aquela herança, toda aquela quantidade de dinheiro e de terras e tudo mais, aquilo se colocava como um Deus na vida dele também. O dinheiro, as riquezas, as propriedades dirigiam a vida dele. Entenda que aqui o errado não era ter muito, era que o muito estava governando a vida dele. O errado não era ter sucesso, era permitir que o sucesso
sucesso governasse a vida dele. E muitas vezes a gente chega diante do Senhor buscando orientação, dizendo que a gente quer um romper, que a gente quer caminhar com o Senhor, que a gente quer mais dele, que a gente quer agradá-lo e fazer a vontade dele de verdade. E depois de muito buscar, de muito perguntar, de muito ir atrás, depois de muito seguir as regras, porque ele chega dizendo eu cumpri todos os mandamentos, quando o Senhor Jesus diz, olha só, tem uma coisa na sua vida que ainda está vindo antes de mim, tem uma coisa na sua vida que ainda fica à frente, ao invés de ser o Senhor, ao invés de ser a palavra, tem outra coisa. E não é que a coisa seja ruim em si, mas na sua vida essa coisa está vindo antes de mim, então você precisa abrir mão dela, aí a gente se entristece e recua. A gente precisa entender que na nossa caminhada com Deus, a gente vai negar várias coisas, a nossa carne, as nossas vontades. A gente vive de negar o que a gente quer, o que a gente espera, o que a gente sente. É um processo longo e que dura a vida inteira. A gente vai passar o resto da vida negando as coisas que a gente quer e que deseja, porque a nossa carne grita que quer algumas coisas que não nos fazem bem e que não agradam a Deus. E vai ser uma luta pro resto da vida. Você não vai parar em nenhum momento. Você vai continuar se negando enquanto você viver. E muitas vezes a gente se apega a essas coisas também, dizendo que a coisa não é errada em si, mas talvez seja errado para mim. Talvez algo que não faça nenhum mal na sua vida e que não te afete de forma nenhuma me afaste do Senhor. E a minha responsabilidade como cristã e como alguém que quer andar com o Senhor, que quer caminhar os caminhos de Cristo, ter responsabilidade suficiente para tirar isso da minha vida, entender que é errado para mim, é ruim para mim, me distancia do Senhor. Eu sempre falo com vocês que eu tenho cuidado com as coisas que eu leio, com as coisas que eu escuto e tudo mais, e isso acaba gerando perguntas. As pessoas ficam pensando, então isso é errado, então eu não posso ouvir, então eu não posso ler. A coisa não é errada em si. O que eu tenho que ter maturidade para identificar, eu tenho que buscar discernimento em Deus para identificar isso me afasta de Deus? E se isso me afasta, eu não tô nem aí se as pessoas leem e ficam bem, se elas escutam e ficam bem, se elas fazem e ficam bem, me afasta do Senhor e eu quero caminhar com Jesus, então eu vou tirar isso da minha vida. Talvez você tenha e não cause nada na sua vida, então segue nessa fé, mas se me afasta do meu Senhor, eu não tô nem aí para quem me permitiu, eu não vou fazer, eu vou cortar da minha vida, eu vou tirar e eu vou buscar seguir ao Senhor de verdade. A gente busca sem parar estar mais perto do Senhor e essa direção do Senhor, e talvez essa nossa busca eterna seja porque quando a gente recebe a resposta, quando a gente recebe a orientação, quando o Senhor diz o que Ele quer, a gente não quer aceitar, a gente não quer negar a nossa vontade, a gente não quer negar a nossa carne. Eu tava lendo Gênesis essa semana de novo e eu achei muito interessante que Abraão, ele recebe a promessa ali sobre o filho dele, sobre a grande descendência que Deus daria, e o Senhor fala sobre isso muitas vezes com ele. A gente vê em determinado momento o relato de que Abraão creu, Abraão acreditou quando o Senhor falou com ele, e isso é imputado como justiça na vida dele, ele é considerado justo por ter acreditado. Mas posteriormente, depois do nascimento de Isaac, depois que o Senhor prova a Abraão para identificar se ele entregaria a ele o único filho que ele tinha naquele momento, e Abraão realmente está disposto a entregar esse filho de volta para o Senhor, a gente vê o Senhor dizendo que porque Abraão não negou o único filho que ele tinha, ali naquele momento o Senhor decide que vai cumprir realmente a promessa na vida de Abraão. O Senhor decide que vai cumprir a palavra dele porque Abraão não negou nada diante do Senhor. E às vezes a gente é assim, a gente acredita muito, eu acredito na promessa, eu acredito na palavra, eu acredito na revelação, eu acredito no que o Senhor disse, eu acredito. Só que acreditar é uma das partes mais simples, é uma das partes iniciais. A gente acredita até em coisa que é mentira, a gente acredita em tanta coisa por aí. O que vai mostrar que o Senhor realmente pode começar a agir na nossa vida, o que vai abrir a porta para esse operar do Senhor na nossa vida, não é acreditar, é estar pronto para negar a nossa vontade, estar pronto para abrir mão dos nossos sonhos, estar pronto para abrir mão de algo que o Senhor está pedindo só para você, não está pedindo para mais ninguém ao seu redor. Talvez Ele não esteja pedindo para sua igreja, não esteja pedindo para sua família, mas Ele te encontrou, Ele encontrou você desejando uma operação, encontrou você desejando um relacionamento mais íntimo com Ele, e Ele te fez um pedido, Ele falou, abre mão disso, vende aquilo, se livra disso que ocupa o meu lugar na sua vida. E se você nega a si mesmo, se você mostra que o seu maior amor realmente é o Senhor e não as coisas, não as pessoas, não os seus sonhos, então o Senhor encontra espaço para realizar o que Ele deseja. Infelizmente, enquanto a gente amar mais as coisas, amar mais as pessoas, amar mais os nossos sonhos, as nossas vontades, a gente não vai conseguir caminhar com o Senhor, a gente não vai conseguir viver o sobrenatural do Senhor, não vai acontecer, porque o Senhor, Ele exige o primeiro lugar das nossas vidas. E se Ele não tem o primeiro lugar, então a obra dele fica limitada. Ele não faz o que Ele deseja, Ele não faz o que Ele planeja na nossa vida, porque Ele não tem o espaço que deveria ser dele.